métricas observar o problema. O que são métricas? Ou o que são métricas? Então, definição acadêmica nos diz o seguinte: são variáveis quantitativas a fim de verificar impactos das ações geradas pelo marketing de determinada empresa. Em outras palavras, métrica é uma forma estruturada ou não de ver a reação de uma ação criada antes. Como assim, professor? Dei um treinamento para minha equipe de vendas, fiz uma promoção, ampliei minha loja, abri mais uma filial, enfim, fiz alguma ação de marketing e toda ação, seja ela uma propaganda em rádio, TV, uma panfletagem, enfim, toda ação deve ser medida a sua reação. E se denomina-se métrica essa arte de levantar se foi um sucesso ou se não foi. Porque eu falei que métrica pode ser estruturada ou não. Ela pode ser estruturada na forma de um controle através de uma tabela Excel, até mesmo na anotação num caderninho, por que não de maneira mental? Sim, mais difícil, sem um software para fazer esse controle, mas sim, é bem possível. E temos outras maneiras, outros BIs para poder estar fazendo esse controle, que são os estruturados que vamos mostrar mais a seguir. Já vou mostrar um deles, que é o ROI. Então, é medir os resultados das ações de marketing e seus respectivos retornos sobre o investimento. Então, ROI é um acrônimo que significa Return on Investment, retorno sobre o investimento. O seu cálculo é simples. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Existe uma série de ferramentas para auxiliar essa medição. Vamos apresentar cada um delas. Então, o ROI, vou mostrar mais à frente o cálculo matemático, mas é muito fácil pensar em ROI. Ele é dado em porcentagem, e assim, se você investiu R$ 1.000 em uma propaganda de rádio, espera-se que você venda R$ 1.100. Porque nos R$ 1.000 você fica no seu ponto de equilíbrio, porque você investiu nisso, e você ganhou mais R$ 100 por fora, fruto desse seu investimento inicial. Então, em porcentagem, qual foi o retorno sobre o investimento? 10%. Se você ganhasse R$ 1.500, investi R$ 1.000 em propaganda em rádio e vendi R$ 1.500. Então, tirando os R$ 1.000, fiquei num ponto de equilíbrio, sobrou R$ 500, e esses R$ 500 é justamente 50% daquilo que eu havia investido. Então, o retorno sobre o meu investimento inicial foi de 50%. Essa é a lógica do cálculo de ROI. Professor, e quando eu já vendo? Quando já está em todo o vapor minhas vendas? Aí você tem que ter uma média de quanto você vende. Então, se eu já vendo mensal, em média, R$ 100.000, se eu investir 1.000, eu tenho que vender, para estar no meu ponto de equilíbrio, nem lucros, nem prejuízos, eu tenho que vender R$ 101.000. Aí sim eu investi, estaria com 100.000 da minha média, sem a propaganda,
esses 1.000 foi o retorno da minha propaganda, e eu não tive nem lucro nem prejuízo. Sim, é bem verdade que eu posso fazer um investimento e perder. Então, vendi em média 100 mil, investi 1.000 em propagandas e vendi 90 mil. Então, não deu retorno nenhum e ainda vendi menos que a minha média. Pode acontecer? Sim. Então, métricas são formas de medir ações que a empresa toma para vender mais, para ter mais visibilidade, etc, etc. É uma maneira estruturada ou não de mensurar, de levantar se eu estou tendo sucesso ou não. Para quê? Para tocar o pneu do carro, ele andando. Ou seja, fazer ações corretivas, né, no meio da sua operação, no meio da sua meta, para poder você voltar na linha e obter seu sucesso, alcançar sua meta e etc. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Não, tranquilo? Não. Só escutei Tranquilo, mensagem. professor. Não, Então vamos para frente. tranquilo. A internet hoje não está ajudando, né? A aula passada, essa aula anterior, vocês tecnicamente não conseguiram dar aula. Só a internet caindo. Então vamos falar agora de outra métrica, de outra maneira de medir, através do PDCA. Plan, Do, Check e Action. Vamos falar um pouco mais sobre esse roda de Diamond ou ciclo PDCA. Estabelecimento claro de causa e efeito. A métrica não conseguirá claramente apontar se o resultado que se mensurou foi causado propositalmente ou não. O que é que ele diz com isso? É uma estimativa. Pode ser que a coincidência da vida, que você fez aquele aporte de investimento, como diz na internet, fez um lançamento e você teve o retorno e você acredita que foi pela sua ação de marketing. E não, foi uma sazonalidade, foi uma sorte, uma pura coincidência. E o contrário também é verdade. Você faz uma ação e aquele mês foi um mês de infortúnio. E você acredita que a ação que você tomou não foi uma ação bem tomada, teve falhas, porque a sua métrica lhe mostrou resultados negativos. Professor, agora se complicou. Então, métricas são reais ou não? Nem sim, nem não, são estimativas. Então, o tempo dirá se aquela sua ação de marketing, realmente os resultados dela, seja positivo ou seja negativo, se esses resultados são reais ou não, se eles vierem se repetindo. Então, você fez essa mesma métrica, então, no mínimo 3 vezes. Não é possível que nas 3 vezes o acaso do universo venha a te favorecer de maneira de sorte ou te desfavorecer de maneira de azar. Então, não dá nenhum resultado só tirar uma métrica e usar aquilo como verdade absoluta. Então, tenham essa malícia, tenham isso em mente, que nem todo resultado inicial, positivo ou negativo, ele é absolutamente verdadeiro. Só o tempo e a repetição que dirá se aquilo foi obra do acaso ou não. Dando continuidade, o objetivo com o ciclo PDCA ou roda de Diamond, como vocês queiram entender, é demonstrar uma ferramenta de gerenciamento das ações de marketing que inclui as métricas, demonstrando que as métricas devem ser pensadas dentro de um contexto. Então, veja, uma métrica no meu ramo, seja ele têxtil, e você é no ramo varejista,
Enfim, uma métrica que funciona para mim não funciona para você e vice-versa. Então, quando eu digo que ele tem que ser pensado, ele pode ser até desenvolvido até para a sua própria necessidade, porque não tem uma métrica que funcione para todo mundo de maneira geral. Até para que se escolham as mais adequadas para cada caso. Professor, qual é o melhor, qual é o pior? PDCA, RO e outros que você vai mostrar testando. Você testa e dependendo do seu ramo, você vai achar a ferramenta melhor para o seu caso. Vamos falar do ciclo PDCA. Então vamos lá. Como PDCA para alcançar as nossas metas? Então temos nosso primeiro passo, que é o P, que vem de plan, que é planejar. Desculpa, eu acho que cortou. Vamos ao P, que significa plan, planejar. Então vamos falar agora desse ciclo de gerenciamento para atingir as metas almejadas. Então vamos lá. No planejamento, o que esperamos? Ele localizar os problemas e estabelecer as metas. O passo 2. Então veja, localizar problemas é necessário. Vocês, gestores, prestes a se formarem, têm que ter ciência que problema faz parte da sua rotina de trabalho. E não pode ser sujeira para ser jogada debaixo do tapete e ser esquecido. Porque um pequeno problema que tenta ser abafado, ele vai criando um corpo e daqui fica um monstro, um problemão. Então, tenham ciência. Problema faz parte de sua vida de gestor e você tem que saber enfrentá-lo de frente. E ponto, não tem para onde correr. Então, localizar os problemas, amenizá-los ou resolvê-los e, após, estabelecer suas metas. Por quê? Eu costumo dizer que problemas é um parasita. Ele costuma tirar recursos da sua empresa, ou seja, pessoas se estressam e saem, então você perdeu um recurso humano, você perde dinheiro, então perdeu o recurso financeiro, você perde o recurso do tempo fazendo retrabalhos, você perde materiais. Então veja, problemas só desgasta, só suga as energias da empresa, do seu empreendimento, que é seu ou que você gerencia. Então temos que resolvê-lo e refazer e estabelecer as metas. Aí sim, passar para o passo 2. Analisar os fenômenos. Veja, ninguém estava preparado para isso que estamos passando agora. Por exemplo, a internet não é adequada e etc, que fomos pegos e nunca analisamos a possibilidade de um dia dar aula online. Tanto o professor quanto aluno também ter um ambiente adequado, que não esteja deitado, com a televisão ligada, um olho no gato, olho no peixe. Enfim, não é nem um ambiente adequado nem para professor, nem para aluno. Foi meio a queima-roupa. Então veja como o mundo é. Claro que isso aí não tinha como nos prever esse fenômeno, mas existem outros que sim, que dá para você sentir o que pode vir a ocorrer. Ou seja, um fenômeno político, uma sazonalidade de muitas chuvas, ou até de grande seca, enfim. Existem coisas que a gente pode se adiantar, se antever e nos proteger como gestores de empresa. Parte 3. Eu acredito
que eu já falei isso em uma aula, né? Falei em tom de brincadeira, mas eu vou até repetir, que toda desgraça, seja terremoto, seja enfim, eu falei até brincando, o Brasil precisa de uma guerra para aprender a ser gente, mas no fim de toda tormenta, quando não mata, fortalece. Então, se a gente não morrer no processo, nós, como brasileiros, o Brasil em si, acredito que vai sair melhor. Vai saber que do mesmo jeito que veio essa peste, pode vir outras. Então, o sistema de saúde vai ter que ficar acordado, porque estava dormindo. Talvez nosso sistema educacional também mude o conceito, invista mais em tecnologias, enfim, nesses ambientes virtuais, até em treinamento para os próprios professores, melhorando a interação, enfim. Espero que no final desse processo todos nós saiamos melhores, né? Mais fortes, enfim, aprender com essa diversidade, seja de maneira mais unida, enfim. Então, quando você analisa os fenômenos e passam por eles, você tira lições deles. Mais ou menos que gato escaldado não gosta de água. Ele fica esperto, fica mais malandro, fica mais malicioso com as adversidades que podem vir. Dando continuidade, terceiro passo, análise do processo. Então, veja, o P de planejar, tenho que analisar friamente o processo no qual estou debruçado. Professor, de que maneira eu faço isso? Da maneira mais ortodoxa que existe. Cadeira, mesa, lápis, papel. Não gosto de abstração, de ficar imaginando cenários. Eu gosto, sim, de raciocinar e colocar no papel. Por incrível que pareça, quando você senta para pensar um processo menor que seja e você começa a rascunhar, uma coisa leva a outra e você mesmo se surpreende. Eu não tinha pensado nesse aspecto ainda. Então, se não pararmos para fazer o menor das operações e analisar o processo como um todo, num rascunho, você sempre vai esquecer alguma coisa. Então, não seja pego pela sua memória, pela correria. Eu digo até mais. O gestor ele é muito atribulado. Ele não tem só uma função, tem várias preocupações. Então, se eu pensar, eu vou desenvolver um processo e fazer isso enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou andando, enfim, fazendo 2, 3 coisas como um gestor faz. Sim, você pego pela minha arrogância. Então, tenho que parar. Tenho 10.000 coisas para fazer, mas 10 minutos não mata ninguém. Você para, desliga o telefone, desliga o zap e começa a rascunhar. E depois você me fala se o resultado não é muito melhor do que você querer fazer tudo e às vezes não faz todos os processos com qualidade. E por fim, estabelecer uma PA, que é um plano de ação. Depois que eu faço o ponto 1, 2, 3, 4, o meu plano de ação é onde eu quero ir. É o meu projeto, é a minha flecha que eu quero atirar em um dado alvo. Certo? Até aqui, alguma dúvida no planejamento? Não, tá tranquilo. Já tinha Tudo dado certo, umas pessoal? pinceladas. Já tinha dado umas pinceladas disso aí, não foi? Ficou baixo, Marcelo. Tranquilo. Eu escutei tranquilo. Tá? É que já tinha falado em outras aulas sobre o PDCA, não foi? A gente já tinha, PDCA? sim, a gente já tinha passado por ele. Vocês querem pular essa parte aqui? Não, é bom que tá dando uma revisada, tá dando uma lembrada.
Estamos falando ele como uma métrica para estar analisando e vendo Porque ele serve se para aquele tudo, né? processo está sendo bem sucedido ou não. Serve para tudo. É a ferramenta da qualidade mais utilizada. É o PDCA. Eu tô revisando também, porque Bruno falou, eu vi esse assunto no Senai e na indústria mesmo, ele utiliza muito isso. correto. É a ferramenta Na indústria, utiliza muito. mais plural. Serve para tudo. É meio milagroso o PDCA. Dá para resolver problemas, dá para fazer métricas, dá para fazer planejamento, muita coisa. É uma ferramenta muito utilizada. E ainda digo mais: toda vez que você faz um giro, seja em qualquer um dos processos, você tem um processo que até está funcionando, mas você quer melhorá-lo. Toda vez que você faz um giro ele dentro da sua empresa evolui. Não tem como ser o contrário. Então, quer tirar funcionário da área do conforto, quer melhorar o processo, quer vender mais, sente e faça um PDCA. É para cair da cadeira. Sempre dá para melhorar, sempre tem alguma coisa que está um pouco aquém do que imaginávamos. Porque na correria de gestor, sempre achamos que tudo está ok, está redondo, e sempre que você passa o PDCA, você vê uma falha, você vê uma oportunidade de melhoria. Então vamos ao D. D de do, em inglês, quer fazer, ou faça. Então vamos lá. Conduzir a ação do PA. Em outras palavras, é tirar do papel. Se o planejar é você ir num papel e esquematizar tudo, e esse papel chama-se plano de ação, o do é tirar esse plano de ação do papel. Então ele fala, faça, execute. Ou seja, saia do mundo do planejamento e vá para o mundo da ação. Não, professor, mas eu fiz um planejamento rápido, um plano de ação rápido, não sei se está legal, coloque em prática. Se não der certo, no último estágio que você vai fazer a leitura, não está legal, você roda de novo o ciclo PDCA e vai aparando as arestas e vai vindo mais ideias, mas faça. Não existe plano perfeito. Se você for esperar para colocar uma ideia sua em prática, ela está perfeita, então é complicado, porque tanto eu como vocês, somos inseguros, achamos que não estamos capacitados para determinadas ações, mas coloque em prática. Diferentemente da maioria das pessoas, quem coloca em prática já está na frente 50%, porque os outros só ficam no mundo do planejamento. Planeja fazer uma faculdade, planeja arrumar um emprego, planeja passar em um concurso, e você vai lá, mete as caras e faz. Ou bom ou ruim, você faz e dá um resultado. Não é o melhor resultado, mas é um resultado. E assim a gente vai evoluindo, aprendendo com os erros. É melhor do que não ter erro nenhum. Gosto muito da frase. Prefiro que eu, um colaborador meu, erre tentando acertar do que erre por omissão, se escondendo, se escorando. É diferente. Depois do do, que é faça, execute, vamos para o cheque. Vamos para o C de cheque, que é checar. Está travado, né? Ô, papai, não trava, não.
Alô? Tá Vamos chegando, para o vamos. C de cheque, que é checar. Então, vamos lá. Verificar o alcance da meta. Então, planejamos, agimos e vamos ver a extensão da meta. Como assim, professor? Fiz uma meta para 15 dias, um semestre, 30 dias. Dizendo, para ficar redondo, 10 dias. 10 dias. Não ficar equivalentes, mas enfim. Então a meta que eu estipulei é vender 20 mil reais em 10 dias. Então vou dividir de maneira igual. No quinto dia, em média, eu já deveria ter alcançado os meus 10 mil. Sabemos que não é dessa forma o mundo real, porque tem dia de pagamento, dependendo do seu ramo. Se você vende para quem é funcionário público, aposentado, quem recebe do comércio, sabemos que, dependendo, uns recebem até o dia quinto útil, outros recebem no final. Então, as vendas não são tão redondas assim. Não vou ousar dizer que cada dia a minha meta deveria ser 2 mil reais redondinho. Mas vamos supor que sim, né? Se a vida fosse ideal dessa maneira. No 10º dia, perdão, se é 10 dias, na metade dele, no quinto dia, eu já deveria vender meus 10 mil reais. Vou até dar outro exemplo. Se eu estou no 9º dia e eu vendi apenas 7 mil reais, qual é a probabilidade que no último dia, no 10º dia, eu consiga o resto da minha meta, que é os 13 mil, para alcançar minha meta final, que é 20 mil? Qual é a probabilidade disso acontecer? Então, quando no passo 6 eu falo checar, é nesse prisma. É para ver, segundo a sua experiência, que, claro, vocês têm experiência, uns é ruim, os outros são melhores. Então, quando você já tem experiência do seu ramo, você já vê a fluidez ou não. E, para mim, uma leitura dessa, independente se é possível ou não, inspira muito cuidado que nos últimos dias eu deposite toda a minha carga para poder bater minha meta. Eu penso diferente. Eu começo com a carga toda para garantir pelo menos 80% e depois eu vou relaxando mais um pouco a equipe, porque se você bater muito, meio que espana a porta. Mas, enfim, você vai um pouco mais devagar com o andor, mas para vocês entenderem para que serve verificar o alcance da meta. Para trocar o pneu do carro andando. Ação corretiva, um aporte de mais recursos, seja mais materiais, seja mais tempo, seja mais investimento em algo, precisa-se de dar mais descontos e etc. Para poder chegar à minha meta, ou seja, dar subsídio, dar suporte para eu poder alcançar essa meta. Que às vezes sim, de maneira natural, conseguimos bater a meta. E muitas vezes precisa de uma pressão, de um empurrãozinho e de um certo investimento para a coisa poder sair, poder deslanchar. E por fim, o A de action. Vamos falar um pouco mais sobre o A padronizar, desculpa, o passo 7, que é tornar a ação corretiva no insucesso. Então, veja, chequei
vi que não é impossível, mas tornou-se muito difícil, requer a minha atenção, vender 13 mil em um dia, ele vai para o passo 7, que é tornar a ação corretiva no insucesso. Ou seja, aqui no Excel, vou ter que desenvolver algo para poder garantir que minha meta não vai ser abalada, vai ser um fracasso. Por fim, feito a correção, padronizar e treinar no sucesso. Na minha opinião, no PDCA, essa é a parte mais importante e a parte que ninguém faz. Estão mais interessados em planejar e executar do que mesmo o passo, checar e esse último passo do agir, que é padronizar e treinar no sucesso. Vou fazer uma analogia. Ninguém quer adoecer várias vezes de um mesmo mal. Por isso que existe uma vacina. Ou seja, você toma aquela vacina e você fica imunizado, às vezes, para sempre, 10 anos, 1 ano, enfim. E até o nosso corpo faz a vacina natural, que muitas vezes pegamos um único mal e nunca mais, como catapora, essas coisas, a gente vai adoecer de novo pela mesma coisa. Voltando para o passo 8, que é padronizar e treinar no sucesso, a ideia é a mesma. Na sua empresa, você quer ficar eternamente resolvendo o mesmo problema, porque ele vai bater na sua porta. Ele é ousado. E cabe a você se vacinar contra ele. De que forma? Padronizando. O que é padronizar? Cara, nesse primeiro ciclo PDCA, qual foi os caminhos da pedra que eu fiz, que deu certo, até apareceu alguns percalços, mas eu consegui em tempo hábil corrigi-los e alcancei o sucesso. Coloca isso, pega um papel, fiz, padroniza passo a passo e não fica só com você, gestor, ou só com o setor que participou. A empresa toda, que é a parte de treinar, tem que tomar ciência disso. Porque ele vai voltar. Mas se vocês estão vacinados, padronizados e treinados, vocês vão detectar e anular ele em um tempo muito mais rápido do que vocês sofreram para fazer um giro para poder descobrir. Esse giro PDCA aqui foi bem rápido, mas imagine na prática quanto tempo leva, quanto recurso para você ver uma falha no processo, um erro no processo, como melhorá-lo, e a gente não quer sofrer do mesmo mal diversas vezes. Então você, gestor, aprenda com seus erros e internalize. Muita gente diz, aprendi, nunca mais eu vou fazer isso. Ou seja, na próxima semana vai e faz novo. Aí parece que gosta de sofrer. Mas empresa não pode ser dessa forma porque está em jogo dinheiro. E sem falar que as empresas, os seus concorrentes, estão ficando cada vez mais profissionais e não há lugar para amador no mercado. Enquanto mais você vacila, mais ele se profissionaliza e mais você perde lugar no mercado até ser expurgado dele. Infelizmente, essa é a lei do mercado. Ganha quem erra menos. Assim como o jogo de vôlei, que eu sempre falei para vocês. Que muitas vezes você pode ganhar a partida sem ter feito esforço nenhum. Se a bola não vem do outro lado, é ponto para você. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Não.
Ó, tá, ok. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno, Marcos, vocês que estão utilizando isso? Tá ouvindo, professor? Não, Thiago, tudo de Ouvi, bom, Marcos. tudo bom, tudo ok, Para voltar, Tudo beleza. Vocês querem tudo acrescentar alguma beleza. coisa? Não, não. quando o bicho não está funcionando, que percebe que não está funcionando, que hora volta lá para o começo para planejar de novo? Aqui, ó, tomar uma ação corretiva. Boa pergunta, Marcelo. Aqui no 7. Se você vai tomar uma ação corretiva num sucesso, se você conseguiu, automaticamente você vai para o passo 8, que aqui ele fala, ó, no sucesso. Se ele não tiver sucesso nessa ação corretiva, é porque você ramelou, esqueceu alguma coisa, enfim, você falhou em algum desses processos. Aí do 7, eu não consegui sucesso, aí eu volto para a prancheta. Passo 1, vou fazer tudo de novo. Passo 2, passo 3, e assim você gira a roda até aqui, que é o questionamento. Aqui o 7 é meu ponto de exclamação. Imagina um fluxograma, aí ele te pergunta, no fluxograma, houve sucesso? Aí ele fala sim ou não. Pensando, grosso modo, um fluxograma. Se sim, encerra no 8. Se não, volta para o ponto 1. Ou seja, giramos a roda mais uma vez. E assim até obter sucesso. A palavra de ordem aqui é sucesso. E tomar cuidado para não querer, Marcelo, queimar a etapa. Como assim? Eu já cometi esse erro. Na minha arrogância, não obtive sucesso. Então, fui incompetente, estou com o meu insucesso. Aí eu dizia, cara, eu planejei muito bem. Eu vou pular, eu passo 1, 2, 3, 4 e vou executar de novo, você que for. Não é assim. Temos que passar, esqueça tudo que você fez. Eu sei que a gente tendencia a seguir os mesmos passos. Pode ser que venha a acontecer ou não. Mas de mente limpa, novamente eu vou localizar o problema e estabelecer metas. Porque muitas vezes o que você escolheu não foi propriamente um problema. Pode ter até uma causa, um pequeno fragmento, ou melhor, um pré-problema. Eu só explico melhor. Veja, vamos supor que as aulas, de maneira pedagógica, não estão na qualidade que deveria. Suposição. Qual é o problema? Eu posso afirmar que o problema didático, de absorção, de informação, ou seja, essa relação aluno-professor e aprendizado, ela está sendo abalada. Eu posso afirmar que o problema, na opinião de vocês, é a internet? O que é que vocês acham? Isso seria um problema? Sim, às vezes sim. A internet, Às vezes sim. Muito bem, Marcos. Às vezes sim. E até acrescento, Tiago. Marcos. Depende. Oi, Bruno. O senhor pode repetir, por favor, a pergunta? Posso. Eu levantei. Marcelo, a princípio, ele falou no insucesso, o que é que faz?
eu repito tudo. E a primeira causa de novamente eu fazer um giro nessa roda de daime é porque no meu problema não era um problema. Ou era um problema menor, ou era um fragmento, ou é um pré-problema para ficar mais fácil. Aí eu perguntei, se num caso hipotético, a nossa aula de vendas não está tendo a qualidade de ensino e aprendizado que se deveria, que vocês estão acostumados a ter, eu posso atribuir isso à internet? Fiz essa pergunta e Marcelo diz às vezes, Marcos diz às vezes sim. E eu vou até acrescentar, depende com que você está comparando. Um problema, pessoal, não esqueçam, antes de eu defini-lo, eu tenho que pelo menos ter em mente dois parâmetros, ou seja, para poder saber se realmente esse problema é o maior, é o principal. Então, voltando, se eu disser que é a internet, até que poderia ser aceitável. Mas se eu disser, cara, não é a internet, é culpa dessa pandemia, já parece um problema maior, sim ou não? Sim. Então, veja, Com depende certeza. com que você está comparando. Então, veja, a internet era um problema, mas quando eu levantei, eu pensei, cara, tem coisa maior? Tem a pandemia, que por sua vez, a consequência dele é isolamento social, que por sua vez está todo mundo assistindo Netflix, por sua vez está todo mundo usando internet. Então, por isso que abala a conexão e por isso que não tem uma aula de qualidade. Então, veja, já ficou tão pequena a tecnologia que se eu fosse rodar em cima da tecnologia, mais especificamente a internet, muito provavelmente eu ia ter insucesso e ia ter que rodar de novo. Então, veja, a possibilidade de você aplicar uma única exclusiva vez a roda de Dahmer, o PDCA, é você escolher o problema de maneira efetiva. A razão de você estar sempre girando, girando e girando é porque você não está atacando a causa raiz. E sim, efeitos, consequências, pré-problema. Se eu disser que na minha casa tem fumaça, é um problema? Não, é um pré-problema, porque onde há fumaça, há fogo. O problema principal que eu tenho que me preocupar, minha casa está pegando fogo, não está cheio de fumaça. Essa é a analogia, eu queria que vocês raciocinassem dessa maneira para poder abrir a mente. Antes de dar continuidade, o problema ele tem que ser bem definido. Por isso que eu digo, cadeira, mesa, lápis e papel. Eu acho que o problema é Tiago. Depois que eu vou colocando no papel, mas eu também não faço minha parte. Mas eu também estou com o Big Brother ligado. Eu estou na sala onde gente está passando, eu não estou tendo atenção. Eu também não estou anotando. Enfim, aí você vê que o problema não é só Tiago. Pode ser eu, pode ser você, pode ser outros fatores. Deu para entender, pessoal? Até aqui? Sim. Sim, Ô, Tiago. Tá me ouvindo, Tiago? Mais alguma coisa a acrescentar? Tá me ouvindo? Tô, Marcelo, pode falar. Eu posso também utilizar outras ferramentas para identificar o problema, como o espinha de peixe, né? Eu vou definir o problema em cima e depois. Não. Espinha de peixe, ele localiza a causa do problema. Ou seja, as causas que chegaram ao problema. Eu vou fazer um vídeo aula para isso. Eu já fiz e disponibilizei
um vídeo aula como resolver problemas gerenciais. Uma propaganda agora, estou vendendo, está lá no Hotmart. Como resolver problemas gerenciais. Passei no Zap, vocês nem ligaram. Eu vi. E a minha segunda produto digital que eu vou fazer, eu vou pegar 13 ferramentas da qualidade e vou explicar. O que é uma espinha de peixe, que se chama Seis Sigma, ou Shinkai, que foi o nome do engenheiro da Toyota que fez. Enfim, pode ser 4 sigmas, mas hoje em dia é 6. Ele fala meio ambiente, mão de obra, enfim, são 6 M's. Material, matéria-prima e etc. Eu tenho que já ter, Marcelo, o problema definido. E ele serve apenas para você achar as causas. Mas, professor, para que eu quero saber a causa? Ele vem a complementar o PDCA. Nesse aspecto, o PDCA não nos ajuda tão profundamente. Enquanto mais complexo o problema, mais eu tenho que acrescentar mais parâmetros. Se eu não me engano, eu usei, para poder resolver um problema gerencial complexo, eu usei 8 ferramentas. Para você ter ideia que uma só não é suficiente. Então, eu mostrei até de forma superficial, nesse treinamento, como a espinha de peixe funciona. E por que eu tenho que saber uma causa? Então, eu falo pandemia. Para que eu quero saber as causas? Por quê? O que tem que ser bloqueado não é o problema, sim as causas dela. Quando eu tenho um acidente, aí eu digo para prevenir um acidente, não é um acidente automobilístico, eu tenho que andar no limite da velocidade. Não necessariamente. Geralmente, um acidente, ele vem uma série de erros cometidos, ou seja, uma série de causas que culminou no acidente. Pensando, culminou em um problema. Poderia causar um problema, ou seja, um acidente de carro. Pneu não calibrado, não alinhado, você está com muita pressa, está fadigado, asfalto de má qualidade. Então, um acidente ele não acontece apenas com um fator. Ele tem várias causas. E eu tenho que pensar nessas causas. E para se resolver problema, eu ataco as causas. Então, sempre que eu queira resolver um problema, que o PDCA não deu certo, eu tenho que acrescentar outras ferramentas. E um indispensável é a Seis Sigma, a espinha de peixe de Ishikawa, que eu tenho que levantar tudo que provavelmente causou, culminou em um problema, para poder, sim, passar pela roda, padronizar e treinar só, pessoal. Se errarmos de fator A, B, C, vai culminar nesse prejuízo, nesse problema. Respondendo, Marcelo, de maneira superficial, né, claro. Sim, entendi. Tranquilo. Se você quiser comprar meu curso, eu não vou achar ruim, não. Eu compro um produto seu lá na Magazine e você compra um produto meu. Posso passar, pessoal? Pode. Marcão está queimado comigo. Marcão viu a propaganda e nem falou nada. Não, vi sim, professor. Eu só não estava entendendo que era pago, mas aí eu vi o comercial depois. Lembro que eu comprei esses produtos lá na feira de negócio. Pode deixar comigo. Vamos lá falar de outra métrica. Que métricas são formas de medir um resultado. Falei que temos maneiras não estruturadas e já mostrei uma estruturada, que é o PDCA, e vamos entrar um pouco mais agora sobre o ROI. O ROI, que é o cálculo do retorno sobre o investimento,
em ações de marketing e comunicação. É mais utilizado nessas áreas pela sua complexidade de medir um serviço, ou seja, algo que não é mensurável. Então, ele casa bem. Eu posso usar o ROI não necessariamente em retorno financeiro. Se a minha meta, falando de marketing digital, é ter mais seguidores, a métrica vai funcionar o seguinte: eu entro com investimento financeiro e meu retorno tem que ser um retorno de seguidores. E assim você faz essa métrica. Então, dando a mesma ideia, eu quero investir R$1.000, mas eu tenho que pensar quanto é o custo unitário para eu obter mais um novo seguidor. Então, se você entrar, por exemplo, no Facebook, ele tem um valor mínimo, eu acho que é R$6, 5, R$6, é algo do tipo. Mas vamos supor que para poder você fazer um impulsionamento mínimo no Facebook, seja R$20, R$24, R$20. Eu acho que é 24. O último impulsionamento que eu fiz, o valor mínimo foi 24. Então, para arredondar, vamos colocar R$20. Se eu vou investir R$100 em impulsionamento, e fazendo um cálculo mais ou menos que a cada impulsionamento, se eu demorar 5 dias, 2, 4, 6, 8, 10, R$100, eu teria mais 5 seguidores? Não, professor, você está estimando para baixo. Eu acho que por dia eu conseguiria mais 10. Então, 10 vezes 5, 50 seguidores. Então, eu sei que se eu investir R$50, provavelmente eu teria que ter 50 seguidores. Então, sempre é partida dobrada. Se eu investir R$100, isso é um cálculo que você tem que buscar, dependendo da sua área. Se eu investir isso, eu retorno aquilo. Pode ser financeiro, pode ser em imagem, pode ser em seguidores, pode ser em cliente na sua loja. Não necessariamente só retorno de faturamento, também, que é o mais importante. Mas você já fez esse cálculo dizendo que caso se invista a cada R$100 investido, eu tenho que ter em seguidores, em fã, enfim, eu tenho que ter mais 50 seguidores. E assim está pronto o seu ROI. No mês de abril, investi R$1.000, teoricamente, na minha fanpage, seja na rede social que for, eu teria que ter o retorno mínimo. Por que mínimo? Porque aqui é o ponto de equilíbrio. Nem lucro positivo, nem prejuízo negativo. Então, se minimamente, após investir R$1.000, segundo o meu ROI, eu tive 500 seguidores a mais na minha mídia social, é porque eu não tive nem lucro nem prejuízo. Não foi nem positivo nem negativo. Se eu tiver 400, foi negativo. Por que negativo? Porque não alcancei a meta estipulada. E se eu alcancei 1.000, foi positivo em 50%. Vocês estão acompanhando o cálculo que eu estou passando para você? Como é que é uma comparação de um ROI? Primeiro eu tenho que ter duas grandezas. Se eu investir tanto, eu tenho que ter o retorno de tanto. E assim saber em percentagem o resultado positivo ou negativo que me deu. O que o ROI nos diz mais? Que é retorno sobre investimento, ou seja, é o cálculo quanto foi investido
e se houve retorno ou não. Porque nem toda ação de marketing ela é bem sucedida. E retomando, não se assuste com o primeiro resultado negativo. Tem que ser ações repetitivas. Quantos, professor? Depende do seu caixa, depende de muita coisa. Claro que eu não vou dizer para você, tente um ano. Aí é ponto de faca. Mas tudo depende. Mas em média, professor, 3 vezes. Eu acredito que um raio não caia no mesmo canto 3 vezes. Uma vez já é difícil, imagina 3. Então, para tirar o acaso, 3 vezes, para saber se foi coincidência da vida ou não. Então, como é que é feito esse cálculo? Lucro líquido é um investimento inicial, menos os custos, dividido pelo investimento. Então, como eu falei para vocês,